Obrigado, equipe de louvor. Daqui a pouco vocês vêm, que nós vamos finalizar a mensagem e participar da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Declara comigo, eu declaro que nesta noite eu vou receber uma nova porção da palavra de Deus e a minha vida vai ser transformada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amplia a tela para mim, deixa ela grande. Glória a Deus. Olha aqui para mim, Bill, resolve. Efésios, nós vamos falar hoje da sepultura às regiões celestiais. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas graças a Deus, porque o Senhor não nos deixou na nossa situação, na nossa condição. O Senhor veio nos resgatar. E hoje nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. Participar da mesa não é apenas lembrar de algo que aconteceu no passado, também vamos lembrar. Mas mais do que isso, participar da ceia é dizer que nós estamos vivos espiritualmente. É dizermos que nós temos uma aliança com Deus. Nós temos aqui pessoas que acabaram de chegar, se converter, estão aqui nos visitando. O batismo é um ato de iniciação, de iniciar a vida cristã. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, não tem condição. Aquele que crê, ele precisa ser batizado, será salvo. Então, depois de crer, o próximo passo é o batismo. É assim que inicia a vida cristã, é assim que começa a caminhada com Cristo. Se você ainda não é batizado, batize no próximo batismo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas existe uma outra questão, que é quando eu permaneço na igreja. Então uma coisa é quando eu inicio, eu batismo. Mas quando eu permaneço, o que eu faço? Batizo de novo? Não, participo da mesa do Senhor. Então você está aqui e participar da mesa do Senhor é renovar a sua aliança, é tomar o cálice da bênção. Tem igreja que acha que participar da mesa do Senhor e não participar é a mesma coisa. Acha que não faz bem nem não faz mal. É que nem o chazinho da sua avó. Você fala, eu tomo, mas não faz bem, não faz mal, mas é gostosinho, é docinho, eu tomo. Tem gente que acha que ceia do Senhor é assim. Eu vou dizer para você, não é. O apóstolo Paulo chama de o cálice da bênção. Estava conversando com uma pessoa no culto passado, domingo passado, e essa pessoa precisa se batizar, ele entende que precisa se batizar, mas ele falou, pastor, tem algumas coisas na minha vida ainda que eu não estou 100%. Falei, sério? Ele falou, sério. Falei, eu também. Está tudo 100% na sua vida aí, irmão? E ele falou, mas eu preciso vencer algumas coisas, eu preciso que algumas coisas mudem. E ele começou, não falou exatamente o que era, mas começou a falar da vida dele um pouquinho, que ele estava vivendo junto com a esposa. E eu falei, irmão, talvez você não venceu algumas coisas ainda, porque você não se batizou. Porque a partir do momento que você se batizar, você não vai só se batizar, você vai se batizar e você vai participar da mesa do Senhor. Falei, você não entendeu ainda que você está restringido. Você ainda não está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você. Você é crente? Ele falou, sou. Você aceitou Jesus? Sim. Se você morrer agora, você acredita que vai para o céu? Ele falou, sim. Eu falei, então, só que você não deu os próximos passos. Você começou, você se converteu, e você mesmo, pela sua mentalidade, pela sua cabeça, você condicionou que falta algumas coisas para você se batizar. E porque você acha que falta algumas coisas, você não batiza. E porque você não batiza, você não participa da mesa do Senhor. Falei para ele, eu gostaria que você orasse de forma diferente agora. Quando você chegar em casa durante essas próximas semanas, pergunta para Deus o que você está perdendo de não ter se batizado e de não participar mensalmente da mesa do Senhor. E aí, se Deus não falar nada para você, se Deus não batiza, se Deus não mostrar nada para você, não batiza. Mas eu falei para ele, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar o quanto você tem sido privado de não ter se batizado e não participar da mesa do Senhor. Falei, você vai se batizar no próximo batismo em nome de Jesus. De fato, Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu e você então, vamos ler a palavra de Deus aqui.
E vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Deixe sua Bíblia aberta em Efésios 2, do 1 ao 10. Eu não vou ler todo o texto, eu vou lendo e vou passando um ponto de cada vez. A Bíblia vai dizer para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas não só isso, ela diz também que nós ressuscitamos com Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas diz que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas a Bíblia também diz que agora nós somos obras-prima de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Então o texto que nós vamos ler é um texto muito rico, que nos mostra a obra que o Senhor fez na nossa vida. Primeira coisa que eu quero dizer para você, primeiro ponto, a obra do pecado contra nós. A Bíblia diz em Efésios 2:1, diz assim: Ele vos deu vida, estando nós mortos. Irmão, você não estava doente, você estava morto. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos de Deus? Filhos da ira, como também os demais. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você estava morto, não fisicamente, você estava morto espiritualmente. Você estava morto espiritualmente. E por estar morto espiritualmente, você não queria nada das coisas de Deus. Você não entendia a palavra, você não tinha fome de coisas espirituais. Então, não é que você estava doente e não sentia necessidade, não. Você estava morto. Diga comigo, eu estava morto. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: o pecado não apenas prejudica o homem, ele aniquila a espiritualidade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmão, a gente estava afundando nosso pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a coisa estava piorando cada vez mais para nós. Enquanto você não conhecia a Jesus, ou se você não conhece a Jesus ainda, não entregou sua vida para Jesus, você era um homem natural. Você pode ter prazer, você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ser alguém bem sucedido. Mas eu vou dizer para você, sem Jesus você é cego, você não conhece a verdade, você não tem entendimento da palavra de Deus, você não tem entendimento da graça do Senhor. Alguém que não nasceu de novo, ele pode cantar, ele pode trabalhar, ele pode amar as pessoas, mas é alguém que está morto para as coisas de Deus. Mas a Bíblia mostra que eu e você não ficamos mortos, porque Jesus nos resgatou, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: o pecador não tem apenas um problema de entendimento, ele na verdade tem uma aversão natural da glória de Deus. Você lembra quando você não era crente? Você zombava de crente, você zombava da igreja, você falava: eu nunca vou pisar lá, eu nunca vou dar dízimo para pastor. O que mais você falava? Você falava um monte de coisa, porque você odiava. Aquilo que você era totalmente oposta às coisas espirituais. Isso então que mostra para mim e para você que Deus não fez uma reforma na sua vida. Deus não faz reforma, não foi uma reforma. Você estava morto, e Deus, Ele teve que te ressuscitar. Em segundo lugar, ainda no primeiro ponto, estávamos escravizados em 3 frentes. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Terceiro, o diabo. A Bíblia diz assim no verso 2: andastes outrora segundo o curso deste mundo. Diga comigo, eu andava segundo o curso desse mundo. Quais eram os seus valores? Mundo. Qual eram as suas prioridades? As prioridades do mundo. As suas roupas, igual do mundo. Seus desejos, mundo. Porque você andava segundo o curso desse mundo. Eu também. Nós éramos então pessoas que andavam segundo o curso do mundo.
Nós éramos moldados, nós tínhamos um molde, e nós estávamos cada vez, né, nos assemelhando mais ao mundo. E é interessante, o mundo em cada geração, ele muda, percebeu? Ele muda a roupa, ele muda o estilo de música, o mundo vai mudando. E parece que em relação ao pecado vai piorando, né? Então, a cada ano que passa, né, a cada década, antigamente, né, a cada 20, 30 anos mudava algo, mas agora de um ano para o outro muda muita coisa, principalmente em relação ao pecado, a coisa avança cada vez mais. Mas Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Nós éramos amigos do mundo, só que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós éramos também, em segundo lugar, escravizados pelo diabo. A Bíblia diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da ira, da desobediência. O diabo não é um símbolo. O diabo não é uma invenção das igrejas evangélicas. O diabo de fato existe, o diabo de fato é real. Ai, pastor, nem fala o nome dele, chama de Didi, chama de alguma coisa assim. Não, irmão, não tem intimidade com ele não. Com ele é o seguinte: sai, capeta do inferno, some daqui. Quero papo com você não. Nessa igreja a gente não entrevista diabo. Aqui quem só fala é homem de Deus. Você viu os encontristas testemunhando? A gente não quer nem saber muito do passado dele. Tem igreja que não, quer saber: eu matei 3, roubei 4, eu cortei assim, serrei o pescoço de um, sangue. Mas a gente não quer saber nada disso não. Seu tempo de morto, seu tempo de pecado, sabe? Se nem Deus lembra, nós que não queremos saber desse negócio aí. Então, seu tempo sem Jesus, o que o diabo fez na sua vida, você era amigo do diabo, filho da ira, eu também. Você aprontou, eu aprontei também. Fala para o irmão que está ao seu lado: você aprontou muito, irmão? Você aprontou muito? Eu falo: não quero saber não. Eu quero saber de você agora, como homem de Deus. O que você está vivendo, o que você está fazendo? Então o diabo, ele é aquele que engana, aquele que causa rebelião. O diabo é aquele que promove confusão. O diabo é aquele que gera orgulho, desobediência. Calvino diz o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e o diabo é o seu grande gerente. O coração humano é uma fábrica de ídolos, e o diabo é o grande gerente. Será que crente tem ídolos? Seu pastor pode ser seu ídolo, seu discipulador pode ser seu ídolo, sua esposa pode ser seu ídolo, seus filhos podem ser seu ídolo, seu carro novo pode ser seu ídolo, sua empresa pode ser seu ídolo. O que é um ídolo? Aquilo que toma o primeiro lugar do seu coração. Ah, pastor, eu ia para a igreja, mas não dá, eu estou trabalhando agora em 3 empregos, em 2 empregos. Seu ídolo, tem que matar hoje. O senhor manda embora, pelo menos de 2 empregos. Ah, pastor, agora que eu comprei uma casinha na praia, e uma no campo, uma semana eu estou na praia, uma semana eu estou no campo, uma semana eu estou na praia, Senhor, tira a casa. Porque é ídolo. Crente não pode ter ídolo. Eu sei que a gente fala, né? Talvez tenhamos aqui algumas pessoas que são católicas. Eu não estou aqui para falar mal de católica. Eu estou aqui para dizer o seguinte: às vezes nós crentes falamos que o católico tem ídolo. Mas fala para a pessoa que está ao seu lado: crente também tem às vezes ídolos. E os nossos ídolos, às vezes, né, nós não percebemos. Você acha que ídolo é só uma imagem. Ah, tem uma imagem que a pessoa se prostra, que a pessoa vai lá e beija a fitinha. Talvez você tenha ídolos. E o diabo, ele promove muitos ídolos. Em terceiro lugar, nós éramos escravizados pela carne. Diz assim: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é a carne? A carne é a nossa natureza caída. A nossa natureza é inclinada pelo mal. Quem tem bastante tempo de crente aqui? Aleluia. Levanta a mão aí, aleluia. Sua carne morreu, ela está viva ainda aí. Tem gente que fala que morreu, que nem peca mais. Anjos que nos visitam nessa noite. Essa é a maior crise de quem se converteu agora. Eu fiz a palestra Carne, Diabo e o Mundo lá no encontro. Essa é a maior crise deles. Eu falo: eu fui para o encontro, foi poderoso, mas eu ainda tenho vontade de fazer algumas coisas. Conta para o irmão que está falando: eu também tenho. Mas sabe, a questão é o seguinte: eu não dou espaço para a minha carne. Eu não dou o volante da minha vida na mão da minha carne. Não é a minha carne que vai decidir o que eu vou fazer.
Quantos homens tem aqui? Só os homens de verdade. Quando passa uma mulher bonita, com um corpão e cheirosa, aquele perfume top, o que acontece com a sua carne? Nada, pastor. Vem no final que o seu caso é mais grave e nós vamos orar por você. Vem aqui, você precisa de oração mais forte. Pastor Sherman vai orar por você. Manuel vai orar por você. Vamos botar um pessoal bem bruto. A carne, ela aguça, né? Através dos nossos olhos, do nosso ouvido, né? Tato, olfato, paladar, né? Audição. Então, nós temos os 5 sentidos e a nossa carne, ela sempre vai tender ao pecado. A pergunta é, quem que você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? Ah, pastor, eu assisti a série inteirinha de um vídeo tal, série, né? Eu fiquei uma semana, pastor, para assistir. Tem alguma coisa de errado? Não, desde que você tenha lido mais a Bíblia. Tenha tido intimidade com o Senhor. Agora, se você fez isso e não teve tempo para Deus, vou dizer para você, sua carne está muito forte. Você alimentou muito a sua carne. E cuidado, pode ser que a sua queda está muito próxima. Você foi chamado, irmão, não para andar na carne. Você foi chamado para andar no Espírito. Segundo a palavra de Deus, nós estávamos condenados sobre a ira de Deus. A Bíblia diz no verso 3, éramos por natureza filhos da ira. Esta é a sentença mais solene desse trecho. Nós apenas não estávamos errados. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Irmão, quem não é crente, salvo, o problema dele não é com o diabo. Na verdade, o diabo é o maior amigo dele. Eles vão para a balada junto. Ele vai para a boate junto. É os dois abraçados, um ajuda o outro. Então o seu problema não era com o diabo. Na verdade, o diabo estava te ajudando, ele te ajuda, ajudou a pecar, ajudou a fazer um monte de coisa errada. Você era filho dele, discípulo dele. O seu problema é que sobre você estava a ira de Deus. Porque você era filho da ira. Você consegue entender isso? Eu sei que a pessoa às vezes está muito preocupada com o diabo. Eu não estou preocupado com o diabo. Minha preocupação, estou pouco me lixando para ele. A questão é, nós éramos filhos da ira. Morrer sem Jesus é viver a eternidade debaixo de condenação e a ira de Deus. Eu sei que você assiste alguns vídeos, já assistiu, que não tem nada a ver com Bíblia. Porque as pessoas acham, pastor Heribilto, que o diabo é o rei do inferno. O diabo lá no inferno, ele é o cara que manda. Não, irmão. O Senhor, nosso Deus, ele é o rei de tudo. E mesmo no inferno, o fogo que tem lá é o fogo de Deus. Nós somos ministros labaredas de fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Nós somos ministros labaredas de fogo. Nós não temos problema com fogo, porque nós somos como nosso Pai. Você agora tem uma nova natureza, você é da natureza de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você morrer, você vai receber o seu corpo glorificado, você não vai ter problema de ficar perto de Deus, não. Mas presta atenção, quem não recebeu o corpo glorificado, quem não é salvo, o diabo não vai ficar lá dando chicotada, vou acabar com a sua vida. Não, o diabo está debaixo da mesma condenação daqueles que não foram salvos. O diabo estará debaixo da ira de Deus, e lá ele não vai ficar batendo em ninguém, o diabo não vai ficar torturando ninguém. Na verdade, ele vai estar debaixo da ira de Deus durante toda a eternidade. Você entendeu agora? Eu tenho alguns filmes que mostram o diabo fazendo um monte de coisa, né? Mas não é nada disso, não. A ira de Deus não é um descontrole emocional de Deus. Você fica irado com a sua esposa, você fala besteira, descontrole. Você fica irada no trânsito, você, buzina, acelera o carro. Nosso Deus não é um Deus descontrolado. A ira de Deus é uma resposta justa ao pecado do homem. A ira de Deus é a resposta justa de um Deus santo que não aceita o pecado. Você está aqui hoje e o Filho de Deus, Jesus, ele veio para morrer por mim e por você, para que você não esteja debaixo da ira de Deus. A ira de Deus só virá sobre aqueles que são filhos do diabo. Mas você, como filho de Deus, a ira de Deus não virá sobre você. Segundo ponto, a obra de Deus em nós. Primeiro eu falei que nós éramos filho da ira, falei do pecado, que nós estávamos debaixo de condenação. Segundo ponto, a obra de Deus em nós. No verso 4 diz assim:
Então, falei de tudo que tinha de ruim na sua vida. Mas a Bíblia diz o seguinte, mas, diga comigo, mas, irmão, esse mas é importante. Mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça de Deus, vós sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu poderia estender e falar muita coisa que você era, muita condenação que havia sobre a sua vida. Já falei um pouquinho, chega. Mas a Bíblia não para. A segunda parte é: mas Deus sendo rico em misericórdia. Esse mas mostra que houve um rompimento de tudo que havia de mal e de condenação sobre as nossas vidas. Nós vemos que o Senhor é o Senhor que é gracioso e misericordioso. Ele não precisou de mim nem de você, somos nós que precisamos dele. Tem gente que se acha linda. Eu sou tão linda que eu chamei a atenção de Deus. Aí ele olhou para a terra, me viu tão linda e falou: eu preciso de você na Igreja Batista Água Viva. E aí ele colocou eu num departamento para me tirar foto, para me cantar. Deus precisa de mim. E ele também. Não, irmão, Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Não é uma honra Deus ter você. É uma honra para nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você foi escolhido. Quantos são casados aí? Você também foi escolhido, você casou, aleluia, glória a Deus. Por isso não reclama, você escolheu, você foi escolhido. Fica firme aí. Quantos são solteiros? Solteiros. Né? Então você foi escolhido por Deus, mas você ainda não foi escolhido aqui na terra por ninguém. Mas você vai ser escolhido em nome de Jesus. Você vai casar. Não foi a nossa beleza que atraiu, foi a nossa miséria que moveu. Não foi a nossa força que convenceu Deus, mas foi o seu amor eterno que o impeliu. Esse mais muda tudo, muda o nosso destino, muda a nossa natureza e muda a eternidade. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno. O amor de Deus não foi uma resposta ao nosso arrependimento, na verdade foi a causa do pecado que nos levou a ser escolhidos, salvos e regenerados. Irmão, antes do pecado, não quero ser teológico aqui, mas antes do pecado você pertencia uma vez só para Deus. Depois do pecado que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você pertence duas vezes a Deus. O que é isso? Antes do pecado, filhos de Deus, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente ia pertencer a Deus. É como se você perdesse o seu celular. Você compra o seu celular, vem para aqui para a igreja, e aí você vai embora e deixa aí no banco seu celular e vai embora. Aí tem alguém que não tem um caráter transformado, pega o seu celular, e aí liga para você, fala: achei, com alguém do contato do seu celular, fala: avisa que eu achei o celular. E aí você fala: vou resgatar meu celular, vão devolver meu celular. Fala: não, mas para mim te devolver você tem que pagar. É um iPhone 16, eu vendo para você por R$2.000, R$2.500, metade do preço. Aí você fala: não, mas é meu. Aí você fala: não, mas eu não vou te devolver. Se você quiser, você tem que comprar. Mas é meu. Aí você fala: não tem problema não, eu não vou pagar R$2.500, eu vou pagar 2 milhões. Aí você fala: como assim? Foi o que Deus fez. Nós pertencíamos a Deus. O pecado gerou um abismo entre a separação entre o Deus e o homem. E aí, agora o Senhor não nos deixou perdido. Ele veio para nos resgatar. E Ele não pagou um preço barato. Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pertence duas vezes a Deus, por criação, diga comigo, criação e redenção. João Calvino diz assim: Deus não olhou para algo em nós, mas sim para o que havia nele. Deus olhou para si e nele havia amor. Ele é o próprio amor. O Senhor manifestou graça e misericórdia. Misericórdia, porque Ele não deu para nós o que nós merecíamos. Ele foi justo.
E Ele foi também gracioso, porque Ele não deu para nós o que nós merecíamos, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu vida abundante, Ele não nos comprou e nos fez escravos, Ele nos comprou e nos fez filhos. Nós estávamos no mercado de escravo, porque nós pertencíamos ao diabo. Ele foi lá e comprou, e falou: você não vai ser meu escravo, você era escravo do diabo, aqui não é um império, aqui é um reino, aqui você agora vai fazer parte da realeza. Por isso aqui é uma reunião de reis e rainhas. Se estiver do lado da sua esposa, você pode dizer para ela: você é uma rainha. Aleluia. Você, o seu marido é o rei, e os filhos são os príncipes. Aleluia. Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. João 5:24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você estava morto, mas agora você está vivo, você foi vivificado, você tem a vida eterna. Você era uma pedra, mas o Senhor tirou o coração de pedra e te deu um coração de carne. Você era alguém seco como um deserto, mas agora de você flui rios de água viva. Deus também nos exaltou em Cristo. A Bíblia diz no verso 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aqui é algo glorioso. Olha onde nós estávamos, mortos. Olha o que nós éramos, nada. Mas agora Ele nos exaltou, Ele nos colocou com Ele assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você fala: pastor, eu estou sentado na igreja Batista Água Viva aqui em Mauá. Fisicamente você está aqui, mas espiritualmente você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá, irmão, aonde você está, a maior realidade não é aqui, a maior realidade é lá. Aquilo é eterno. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Lá não tem doença, lá não tem enfermidade, lá não tem boleto vencido, lá não tem ansiedade, lá não tem medo, lá não tem nada. Eu e você, se você entender hoje que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, eu vou dizer para você: não viva essa vida terrena, não viva como o mundo vive. Saiba de uma coisa: você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você fala: pastor, mas está doendo, estou com uma dor aqui. Verdade, está doendo a coluna, está doendo a lombar. Você deve ter um problema, pode ser um bico de papagaio, pode ser alguma coisa. Ah, está doendo o joelho, alguém dói o joelho, está doendo, pastor, estou aqui andando mancando e tal, né? Tem um no encontro lá, que no final do encontro ele está arrastando. Eu falo: Nildo, opera esse negócio aí. Aí você fala: então, aqui, fisicamente, eu e você podemos sentir algo, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais, e eu preciso me apropriar das promessas de Deus. Eu creio, irmão, que Deus, você vai entender essa palavra, e hoje Deus vai te curar. Você vai participar da mesa do Senhor, comer do pão, e aonde tem enfermidade haverá cura. Você está doente, vai sair curado. Você está cheio de problemas, né? Você não sabe como resolver essa questão da sua vida. O seu casamento virou um abacaxi, um problema amargo, difícil, complicado. Eu creio, o Senhor Jesus pode fazer algo maravilhoso nesse culto na sua vida. Talvez você está falando: Deus, transforma a minha esposa. Ele não vai transformar a sua esposa, Ele vai transformar você. Porque a gente sempre acha que o problema é os outros. Deus, transforma meu chefe, transforma meu pastor, transforma minha esposa, olha meu filho. Irmão, Deus vai fazer na sua vida. Profetiza para o irmão que está assim: Deus vai fazer na sua vida, é na sua. Ele não precisa mudar os dois. Se Ele mudar um, está resolvido, Mateus. Não precisa mudar os dois. Está uma fight, uma briga lá. Se der paciência para um só, problema resolvido. Se um não quer, dois não brigam. Deus vai transformar a sua vida. Vivemos na terra, mas pertencemos ao céu. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
John Stott, ele diz o seguinte: estar assentado com Cristo significa que a salvação está consumada, a nossa posição está garantida e a nossa vida futura está assegurada. Essa semana eu fui em um velório de uma irmã que morreu de câncer, Adriana, professora do nosso colégio aqui, alguém que a gente amava muito. É muito difícil você ver alguém que você ama muito, sofreu 3, 4 anos, não sei quanto tempo, né, com esse câncer, até que ela morreu por causa do câncer. São 2 sentimentos, irmão. Sentimento de você ver alguém que você ama que morreu é muito difícil. A morte é difícil. A morte é o último inimigo a ser vencido. Mas ao mesmo tempo, o sentimento de ela está na glória. Ela está com o Pai. Lá não tem câncer, lá não tem dor, lá não tem luta, lá não tem nada. Lá agora ela está bem. E eu vou dizer para você, é para lá que você está indo, irmão. Você está percebendo umas ruguinhas aparecendo, uns negocinhos aparecendo no seu rosto aí? Está sobrando umas pelinhas, a barriga está crescendo. Você está percebendo que seu corpo está mudando? Fala para o irmão que está do seu lado, você está morrendo. Você está cada dia mais perto de Jesus. Cada dia mais perto dele, Mateus. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus. Ou Ele vem até nós ou nós vamos até Ele. A grande questão é, a nossa salvação é uma questão resolvida. Em terceiro lugar, a obra de Deus em nós. Efésios 2:10, eu estou só em Efésios, ok? Estamos pregando aqui de forma que você consegue depois em casa ler e lembrar do que foi pregado, em nome de Jesus. Diz assim: pois fomos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou feitura dele. Essa palavra feitura é poema. Essa palavra poema é obra-prima. O que é uma obra-prima? Para um pintor, a obra-prima dele é o melhor quadro. Todo pintor renomado, ele tem um que é separado, que é sua obra-prima. Tem uns homens que gostam de jogar futebol aí? Eu só não gosto de jogar futebol porque a bola é redonda e eu não consigo matar ela direito, nem segurar. Meu problema é esse. Se não fosse redonda, talvez eu conseguiria. Sou ruim de bola. Mas quem é do futebol aí? O que é um gol, né? O que é uma obra-prima quando o cara faz o gol? É aquele gol que, né? Aquele gol espetacular. Então todo jogador de futebol bom, ruim não, mas todo jogador de futebol bom tem aquele gol que marca a carreira dele. Agora eu pergunto para você, qual é a obra-prima de Deus? A igreja. Nós somos a obra-prima de Deus. Ou você não se alegra de fazer parte da igreja? E de ser a obra-prima de Deus? Se você não casar e ninguém te escolher, eu vou dizer para você, Jesus te escolheu e você é a obra-prima de Deus. Mas você vai casar em nome de Jesus. Deus não apenas quer nos levar para o céu, Ele quer nos tornar semelhantes a Ele. E aqui na terra, eu vou viver o céu na terra. Minha casa vai ser um pedacinho do céu, minha família vai ser um pedacinho do céu. Eu vou dirigir aonde eu for, eu vou viver o reino de Deus todos os dias da minha vida. Tem gente esperando a glória só no futuro. Irmão, você vai viver hoje, provisão, prosperidade, bênção, favor de Deus, graça de Deus, a sua casa, o seu lar, a sua família. Você vai viver as promessas do Senhor. Quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir lá na glória e vai viver com o Senhor. Romanos 8:29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O grande projeto divino na nossa vida é nos fazer semelhante a Cristo. O maior projeto de Deus não é que você seja um milionário. O maior projeto de Deus não é que você seja rico. O maior projeto de Deus não é que você case. O maior projeto de Deus é fazer de você a imagem e semelhança de Cristo. Todo o restante é uma consequência. De forma muito simples. Está falando para os encontristas isso. Você era uma encrenca. Você gerava muito problema na sua empresa. Você às vezes matava os horários. Levava uns atestados em dia que você não queria ir trabalhar. Sim ou não? E agora você converteu. A gente não faz mais isso, amém? Aleluia. E agora você não fala mais do chefe, né? Não leva mais nada da empresa escondido.
Você agora fala bem do chefe. Quando alguém começa a falar mal, você fala, ó, pode parar, tal, não sei o que lá. Você chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde. Você não mata horário no banheiro. O que acontece? O chefe olha para você e fala, você está diferente. As pessoas olham para você e começam a te procurar agora. O que aconteceu na sua vida? Estou vendo aí, você mudou. Tal. Agora você está com uma roupa nova, com tênis novo, você está feliz, você está sorridente. Que você tem algo que eu não tenho, eu preciso. Aí você vai compartilhar. O que você está se transformando? Num referencial, num líder. Aonde você for, você vai ser referencial e líder. O que vai acontecer? Logo, logo o seu chefe vai te promover. E vai acontecer com o seu salário? Aumentar. O que vai acontecer? Você gastava dinheiro com cigarro, com um monte de coisa. Final de semana você torrava dinheiro com um monte de coisa. Você não gasta mais. O que acontece? Em nome de Jesus. Começou a sobrar dinheiro. O que acontece? Irmão, você vai prosperar. Quantos vão prosperar aí? Deus vai te dar sabedoria, você vai empreender. Aquilo que você colocar as mãos vai ter bênção e favor de Deus. O ímpio rala e não vai conseguir ter o resultado que você tem. O maior projeto de Deus é te fazer a imagem e semelhança de Cristo. E quando você se transforma a imagem e semelhança de Cristo, aonde você for, você tem o favor de Deus. Finalizando, Deus está nos moldando a sua imagem. A Bíblia diz, e todos nós somos transformados de glória em glória, a sua imagem conforme o Senhor, o Espírito. Quarto e último ponto, a obra de Deus por nosso intermédio. Efésios 2:10 diz assim, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Nós não somos salvos pela obra. Então eu fiz a obra, eu faço a obra de Deus, e porque eu faço a obra, fiz a obra, eu fui salvo. Não, mas todo salvo faz boas obras. Tem uma pessoa que é salvo, mas não quer fazer nada. Não quer ajudar ninguém, não é generoso, não mudou nada. Ele converteu, a única coisa que é o seguinte, ele não fazia nada, agora ele vem para a igreja de domingo, não faz mais nada. Eu questiono sua salvação, porque todo salvo quer fazer boas obras. Todo salvo teve o seu coração mudado e transformado. Agora ele se transforma numa pessoa generosa. Não falando de contribuir na igreja, não, irmão. Ele abençoa a vida das pessoas. Ele é generoso porque agora ele sorri. Ele é generoso, agora ele dá bom dia. Ele é generoso, ele agora ajuda lá o flanelinha, morador de situação de rua. Ele é generoso, né? Ele sei lá, ele vê alguém na família dele sofrendo, passando por dificuldade, ele vai lá orar, ele vai lá ajudar. Por quê? Porque Deus transformou a sua vida. E você não consegue ficar parado. Você é tão rico, tão abençoado, que você não consegue reter para você. Você tem que compartilhar com outras pessoas. Por isso o crente, irmão, não anda sozinho. O crente anda com outros crentes. Crente, ele está ligado à igreja. No nosso caso aqui, nós queremos ser a igreja de Atos 2:42, que se reúne nos prédios e reúne nas casas. É esquisito, se você faz parte da igreja e não quer se relacionar com as pessoas da igreja, é estranho. Uma pessoa que faz parte de uma família, mas não quer conversar com ninguém, não quer ir em festa nenhuma. Tem algo de errado aí. O crente, ele quer estar junto, ele quer fazer as boas obras, ele quer fazer parte de um departamento, do ministério, ele quer abrir a casa dele, ele quer participar de uma célula. O que tem para fazer? O que tem para ajudar? Pastor, mas eu não sei fazer nada. Ué, você trabalha? Você é pedreiro? Vamos lá. Tem umas coisas no recanto para arrumar. Você sabe fazer um bolo? Traz para a cela o seu bolo que a gente vai comer com muita alegria. Você é um bom churrasqueiro? Cada um leva 1 quilo de carne e põe você na churrasqueira. O que mais? Aquilo que Deus te deu de dom, talento, habilidade natural, irmão, vai ajudar no reino de Deus. Você não foi salvo para ficar parado. Você foi salvo para andar. A beleza de Deus é que Deus ordena a gente andar. Nós não podemos ficar parados. Nós somos chamados para andar. A Bíblia diz assim, para que andássemos nela. Note, não é correr, não é saltar, não é ostentar. Nós somos chamados para andar. Dia após dia, nós andamos em direção às promessas de Deus. Andamos conforme a vontade de Deus. Eu conheço um monte de gente que achou que era corrida. Ele converteu, saiu correndo que nem um doido. Cansou e parou rapidinho. Não, é andar. É caminhar para o propósito de Deus. Dia a dia. Cada dia nós vamos caminhando, fazendo a obra de Deus.
Às vezes algumas coisas aparecem na nossa vida que querem nos parar. Nós não vamos parar, nós vamos continuar andando. Alguém corre aqui? Alguém corre? Eu já corri. Acredita comigo, eu já corri. O senhor é corredor, correu São Silvestre, vi sua foto, você viu a minha. Talvez eu não fui tão rápido quanto o senhor, mas eu corri também. Hoje eu estou mais pesado para correr. Para correr, tem que ser magrinho, senão acaba o joelho, tornozelo e tudo mais. Mas sabe, tem gente, o senhor sabe o que eu estou te falando. O senhor um pouquinho mais de idade que eu. Mas tem gente que na corrida é mó barato. Depois que você aprende a correr, você vê gente que na largada sai correndo que nem um louco, né? Aí os mais velhos dão aquela olhada, aquela risada. Ele fala assim, vai tonto. Mais ou menos isso. E ele corre. Às vezes correndo no parque, em algum lugar que você está correndo, você vê, né? Você só dá aquela olhadinha e vê ele passando. Mas espera, logo, logo, está lá você no seu trotinho, e deixando ele para trás. E daqui a pouco está você correndo, dando volta, e ele sentado com a língua para fora lá, porque acabou o fôlego e não aguenta correr mais. A vida cristã, irmão, é você caminhar no propósito de Deus, caminhar naquilo que Deus tem para você. E sinto no meu coração agora, não é caminhar sozinho, é caminhar com a sua família. Sua esposa não pode ficar para trás, seu marido não pode ficar para trás, os seus filhos não podem ficar para trás. Pastor, mas eles não querem, eu paro. Não, continua caminhando, não para de caminhar. Mas saiba de uma coisa, traz eles, envolve eles, traz eles para caminhar também e para desfrutar daquilo que você está desfrutando. Eu e você então fomos chamados para caminhar. Eu e você somos convidados nesse culto. Para quê? Para caminhar no propósito de Deus, para entender quem nós éramos. Nós éramos escravos do diabo, filhos da ira. Entender a obra que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Eu e você agora somos vivificados, obra-primas de Deus. Agora nós temos um caminho, agora nós somos chamados para andar com Cristo. Quero convidar você a se colocar de pé.